Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar mais um vídeo da Root Corp. Hoje eu quero apresentar para vocês uma projeção de crescimento do mercado de escritórios corporativos para 2022. Nós tivemos aí 5 trimestres de retração e eu quero falar um pouquinho para vocês hoje de como vai ficar esse mercado nessa retomada. Não perca! A análise que nós vamos fazer hoje, ela tem a ver com a correlação do crescimento do PIB com a taxa de crescimento da ocupação de escritórios da cidade de São Paulo. Nós pegamos aqui para fazer essa análise o universo de edifícios corporativos, todas as classes, desde o AAA, descendo até o C, e fazendo essa análise do histórico, né, dessa correlação entre crescimento do PIB e crescimento da taxa de ocupação, e nós vamos usar essa correlação para projetar o futuro. O problema é que quando nós fazemos isso, agora, por conta da pandemia, isso nos traz uma certa dificuldade, que é justamente qual é o impacto que a pandemia teve ou vai nos deixar ou vai ter, né, nesse mercado de escritórios, uma vez que nós temos o efeito home office, né? E quando a gente fala de home office, tem várias análises aí, né? Eu já ouvi de tudo, né? Eu vi de pessoas falando que ia acabar os escritórios e só ia ter home office, já vi pessoas dizendo que não vai ter home office, é todo mundo voltar para os escritórios como era antes, mas na média, quando a gente faz uma análise mais ponderada, tirando os extremos, o que a gente percebe que está acontecendo é o chamado modelo híbrido, né? As empresas elas estão voltando para os escritórios, principalmente as empresas brasileiras, já estão voltando fortemente, as empresas multinacionais estão esperando um pouquinho mais, mas o que a gente percebe é que esse modelo híbrido parece que é o que vai ficar, né? Tanto os patrões, os empregadores, quanto os colaboradores têm preferido esse tipo de ocupação, parte no escritório e parte nas suas casas, no chamado home office. O problema é a gente tentar descobrir qual o impacto em percentual que isso pode trazer numa projeção futura. Se eu pegar uma projeção, uma correlação passada e levar isso para o futuro, eu preciso considerar esse impacto do home office. Mas nós temos, por outro lado, né, numa outra mão, que o tipo de projetos, os novos projetos de escritórios, eles também estão mudando. Hoje as empresas, nessa retomada, nessa volta aos escritórios, elas já têm pedido para os seus arquitetos uns modelos e projetos mais colaborativos. Nós temos conversado com vários clientes nossos, com arquitetos, brokers, enfim, pessoas no mercado, e a gente percebe essa tendência clara, né, de uso do espaço de uma forma mais colaborativa, menos estações de trabalho, menos aquelas estações quadradinhas, aquele monte de estações quadradinhas, e mais espaço colaborativo, salas de reuniões, espaços de convivência. Então, essa é uma tendência muito clara, que já vinha acontecendo um pouco antes da pandemia, mas a pandemia acelerou esse processo. Então, o que nós temos feito nessa análise aqui? Nós estamos pegando tanto essa questão do crescimento por conta do espaço colaborativo, na outra mão nós temos uma redução por conta do modelo híbrido, mas quando nós fazemos uma análise do futuro, meio que uma coisa compensa a outra. Tá? Então nós acreditamos que nós podemos usar sim uma média histórica para projetar o futuro. Pelo menos essa é a nossa expectativa, é a leitura que nós fazemos desse mercado. Bom, dito isso, eu quero compartilhar com vocês esse gráfico aqui do PIB, que mostra a taxa de crescimento do PIB, a taxa histórica, junto com o crescimento da ocupação. Quando vocês analisam aí, nós temos esse gráfico aí de 2006 até 2021. Vocês percebem que tem uma diferença trimestre a trimestre, mas existe uma correlação, ou seja, à medida que o PIB cresce, até por uma questão lógica, né, a economia está mais pujante, ela está crescendo, ela provoca mais contratações, precisa de mais espaço de escritório. À medida que o PIB cai, a taxa de ocupação de escritórios também cai. Então, quando a gente pega esses números, joga nesse modelo matemático, a projeção de PIB 2021, 2022, que é de 5,3% para 2021 e 2,5% para 2022, nós conseguimos ter uma projeção de ocupação para os próximos 15 meses. Na nossa projeção, nós acreditamos que nos próximos 15 meses nós vamos ter 700 mil metros quadrados de crescimento, de absorção líquida positiva
para esse mercado corporativo, contando a partir de agora, próximo mês, outubro de 2021, até dezembro de 2022, o que representa aí um crescimento em torno de 7,66% sobre a área atualmente ocupada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses números, né, desse primeiro gráfico e vamos aplicar no nosso gráfico histórico do mercado corporativo. Então a gente sai lá de 2005, esse segundo gráfico que vocês estão vendo, nós saímos lá de 2005 com um estoque total ali um pouco menor do que 8 milhões e chegamos aqui em 2022, vamos chegar ali quase em 12 milhões de metros quadrados de estoque total, né? E você vê a variação ao longo desses períodos, desses 17 anos, cerca de 17 anos, né? A gente teve a crise lá de 2008, que teve uma pequena movimentação ali na taxa de vacância, uma pequena influência na taxa de vacância, a crise mundial de 2008. Depois, em 2012, governo Dilma, a crise político-econômica que o Brasil passou, a vacância subiu muito. Depois entrou o Temer, a taxa de vacância estabilizou, começou a diminuir um pouco, veio o governo Bolsonaro, começou a diminuir mais ainda, mas aí chegou a pandemia, como vocês podem observar, primeiro trimestre de 2020, essa queda na taxa de vacância ela para e começa a subir então, e nós temos então 5 trimestres consecutivos de absorção líquida negativa e na outra mão aumento na taxa de vacância. Só que nós acreditamos que agora, esse terceiro trimestre que nós estamos fechando daqui a alguns dias, nós acreditamos que foi o pico dessa onda de vacância e que a partir de agora, os próximos 5 trimestres serão 5 trimestres de recuperação. Muito provavelmente nós teremos 5 trimestres de absorção líquida positiva e, como consequência, uma queda na taxa de vacância, como vocês podem ver no gráfico. Nós acreditamos que no final de 2022 nós vamos ter uma área ocupada muito parecida com o primeiro trimestre de 2020, era o primeiro trimestre antes da pandemia, né? Aí nós vamos ter uma variação na taxa de vacância, vai ser um pouco maior do que era, justamente pelo novo estoque que foi entregue nesse período. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você achou bacana, se você achou interessante o conteúdo desse vídeo, eu peço que você dê um like no vídeo, que você compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e se inscreva lá no nosso canal no YouTube para receber notificações dos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!